uma comunidade que vive a sua fé há 250 anos. Essa é a realidade da paróquia de São Luís de Tolosa, na pacata cidade de São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo. Neste ano de 2023, ela celebra o seu jubileu de criação. E hoje nós viemos acompanhar um pouquinho dessa história. 250 anos de uma paróquia tem muita história para contar. E quem vai contar um pouquinho dessa história para a gente é o Daniel, ele que é historiador aqui de São Luís do Paraitinga. Daniel, já começa contando para a gente, né? Quando que começou a história da paróquia aqui de São Luís? A fundação da paróquia foi no dia 31 de março, né? Por isso hoje comemoramos 250 anos. 31 de março de 1773. Já desde 1769 a vila estava criada, mas ela precisava do reconhecimento do rei de Portugal, como era costume, para que ela tivesse emancipação política. No dia 31 de março foi instalado o pelourinho, autorizando o funcionamento da Câmara Municipal e, portanto, né, a cidade foi reconhecida pelo rei de Portugal. E no mesmo dia instalava-se a freguesia, como se chamava naquela época a paróquia. Após essa instalação, poucos meses depois, em julho, o primeiro pároco foi nomeado. E são 250 anos de história a partir disso, sempre com coisas muito importantes acontecendo aqui, né? É uma cidade de muita tradição, é uma cidade de festas religiosas muito importantes, como é a Festa do Divino, por exemplo. Nós tivemos padres aqui que marcaram época na cidade, porque além da questão religiosa que eles também cuidavam de aspectos sociais e políticos da cidade, né? Então nós tivemos a construção da Santa Casa, o mercado municipal, por iniciativa do cônego Benjamin de Toledo, dos nossos párocos. Nós tivemos aqui o Monsenhor Inácio Joia, que veio da Itália como missionário e trabalhou aqui por 49 anos, inclusive está sepultado aqui, né? Não voltou para a Itália depois da morte. E no tempo que ele ficou aqui, toda essa estrutura da matriz foi reformada. A fachada que nós tínhamos até 2010, ele que tinha feito. Ele também, a Vila de São Vicente, que cuida dos idosos, foi uma iniciativa dele. Então, assim, a história da cidade vai se confundindo um pouco com a história da paróquia. E por isso também essa data é tão importante, porque ela une as duas coisas, os dois aspectos, né? E Daniel, aqui atrás da gente, né, tem um pedaço dessa história que foi muito triste para a população luizense, mas também que é um marco, né, para a paróquia. Explica um pouquinho para a gente o que aconteceu. No dia 2 de janeiro de 2010, o rio Paraitinga subiu 12 metros acima do seu leito normal e 2 metros aqui dentro da Igreja Matriz. Uma igreja que foi construída, inaugurada em 1840, ela tinha as paredes de fora, que eram a estrutura da igreja, todas de taipa, como dá para perceber aqui nos remanescentes. Com 2 metros de água na base, a estrutura não aguentou. Então ela caiu inteira. A Igreja Matriz foi ao chão. Nós temos hoje, o que vocês conseguem ver aqui são os remanescentes, um pedaço de uma parede ou outra, recuperação do teto, com parte dele restaurado, mas nós vimos a matriz no chão. A partir dali, a reconstrução era a reconstrução da cidade, era a reconstrução da própria matriz, mas também era um pouco da reconstrução do coração das pessoas, porque esse é o templo principal da cidade. Na praça, é a nossa identidade. Todas as pessoas viam na matriz a sua referência. Então, em 2014, quando ela é devolvida para a população, a gente consegue hoje ver a enchente de novo. A história está marcada, ela não muda. Mas ver a igreja de volta é, para nós, devolver a identidade de São Luís do Paraitinga. Celebrar essa data é motivo de muita alegria para o povo luizense. E é uma oportunidade de render graças por terem a oportunidade de ver restaurada a linda matriz, marca registrada da fé no município. É um momento de muita alegria, né? A nossa Igreja Matriz, ela é o cartão postal da cidade, né? Então,
de estar dedicando, estar celebrando os 250 anos da paróquia, envolvendo todas as comunidades rurais, as pastorais, as irmandades. Então é um momento de muita alegria, de muito júbilo, né? Embora já às portas da Semana Santa, mas a gente deu uma pausa para poder celebrar essa solenidade, essa festividade. Celebrar 250 anos é uma graça de Deus e também um momento de reconhecermos tanto trabalho de evangelização aqui realizado. 250 anos de história, não podemos lembrar só os padres, os bispos que passaram aqui, os ministros ordenados, mas temos que lembrar, sobretudo, o testemunho e a dedicação de tantos leigos que fizeram desta paróquia o que ela é. Leigos dedicados à evangelização, à catequese, aos serviços eclesiais, a dedicação em construir a igreja, o templo, né? Então tudo isso é um momento de ação de graças. Uma das formas de celebrar esse jubileu foi a dedicação do altar e da igreja. Por mais que a paróquia tenha uma história de 250 anos, a matriz nunca teve esse rito significativo. Mas agora ela possui um sinal de vida nova. A celebração da dedicação de uma igreja é muito importante, é significativa, muito simbólica, porque vocês vão poder observar que existe muita semelhança a dedicação da igreja com a cerimônia do batismo. Nós, cada um de nós somos batizados, incorporados ao corpo de Cristo, a igreja viva, em que Jesus Cristo é o cabeça. Porém, a igreja é um símbolo, a igreja templo é um símbolo daquilo que é a igreja viva, que somos todos nós. Então tem muita relação e é bonito ver essa semelhança entre a dedicação da igreja e o batismo que nós recebemos. Vamos ver a aspersão com água nas paredes, vamos ver a unção com óleo do altar e também das paredes da igreja. Da mesma maneira como nós fomos ungidos com óleo no batismo e também lavados com a água batismal, assim também acontece com a igreja, para lembrar que nós somos um povo consagrado ao Senhor e que a igreja física é apenas um símbolo daquilo que nós somos, um povo consagrado ao Senhor, pessoas em que o Espírito Santo habita.